A seguidora Silvana Silveira, lá de Minas Gerais, me passou uma mensagem pelo WhatsApp dizendo que está lendo o livro de Eckhart Tolle, O Poder do Agora, e queria que eu comentasse um tema que está lá na página 181, falando sobre a impermanência. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Eu sou o Onildo e você está no canal Onildo Inteligência Espiritual. Se você já é inscrito no canal, deixa aí o seu like, eu agradeço muito por isso. E se você não é inscrito ainda, eu vou convidar você para se inscrever. Você vai ser muito bem-vindo aqui, e aqui nós conversamos todos os dias sobre assuntos de grande relevância para o seu crescimento pessoal, profissional, sobretudo espiritual, sempre inspirados pela inteligência espiritual. E você vai poder fazer o que fez a Silvana. Você vai poder fazer pedidos para comentar algum assunto, para ajudar você aí na compreensão de algum tema que eu puder ajudar. Aqui também você fica sabendo sobre as técnicas que eu uso para ajudar aos meus clientes, pacientes, etc. E a que eu mais recomendo é a programação vibracional, porque a programação vibracional é uma técnica simples, fácil de aplicar e qualquer pessoa adulta pode utilizar. É um áudio. Você faz até 3 pedidos. Nesses pedidos, você vai colocar aquilo que você gostaria de mudar na sua vida. Por exemplo, a Leiane, que é minha seguidora e hoje pratica a programação vibracional, ela tinha um problema sério. Ela sofria claustrofobia. E por causa disso, ela não tinha coragem de entrar em avião, porque vai ficar fechada ali, às vezes, por horas. E ela tinha muita vontade de morar em outros países, mas tinha esse problema, porque não podia viajar, porque tinha claustrofobia. E ela solicitou uma programação vibracional para ajudar a vencer a claustrofobia. E olha ela aí agora. Eu estou aqui, ó, venci todos os medos com a baixa de Deus, com a ajuda do Onildo. E eu estou em Frankfurt, indo para Munique, na Alemanha. Muito obrigada, Onildo. Já dentro do avião, já está em Frankfurt e está saindo de Frankfurt para ir para Munique. A programação vibracional ajuda com isso também. Então, para você saber mais da programação vibracional, eu deixo sempre um link. Você clica no link, eu mando para você mais informações quanto custa que você precisa para fazer os seus pedidos. Mas hoje eu vou atender mesmo o pedido aqui da minha amiga queridíssima lá de Minas Gerais e o marido, que pediram para comentar sobre impermanência. E esse título que está aí no vídeo aparentemente não tem nada a ver com isso. A casa caiu, o carro apodreceu e meu pai morreu. Eu estou falando aqui o seguinte. Quando criança, eu vivia numa pequena cidade no interior de Goiás. E minha mãe havia morrido muito cedo, eu nem conheci. E meu pai já estava no segundo casamento, quando eu fui morar com meu pai e minha madrasta nessa cidadezinha. E eu gostava muito dessa cidadezinha. Ela só tinha 2 ruas. E claro, não tinha asfalto, não tinha luz elétrica, era tudo muito rústico e era tudo muito primário. E havia as casas muito sujas, com a terra, aquela terra vermelha do estado de Goiás, e na rua tinha porcos que andavam para baixo e para cima, animais, vaca, cavalo e bodes, e eu adorava aquilo ali. Criava-se galinha, todo mundo criava tudo solto ali, mas as galinhas sempre voltavam para a casa certa. Eu não sei nem como é que isso funcionava, mas elas voltavam, os porcos voltavam, e ninguém perdia nada, e estava todo mundo ali vivendo pacificamente no meio dos animais e crianças e as poucas famílias que vivíamos ali. E eu adorava aquela casa. A casa parecia muito grande, porque a casa que eu vivia antes com a minha avó era muito apertadinha, muito pequena. Mas ali a casa era grande, tinha um quintal enorme, tinha todos aqueles animais, e a gente quase não ficava dentro de casa. Era só brincando por ali, debaixo das mangueiras, correndo atrás de um animal, e às vezes tinha tarefas que meu pai passava para a gente fazer, meu irmão e eu. A minha irmã era muito novinha, mas era uma vida muito divertida. E meu pai trabalhava de empregado lá, de gerente de uma fazenda, de um cidadão que criava muito gado, tinha muitas lavouras e tinha um carro de boi. E eu adorava também aquela história do carro de boi. E aí meu irmão e eu saímos mais cedo para o pasto para buscar os bois, trazíamos para o curral.
E aí meu pai chegava e colocava ali as cangas, e a gente ajudava com isso também, e colocava ali as juntas de bois, 6, 8 bois, para puxar o carro, e a gente saía para buscar alguma coisa na roça, mercadoria, arroz, feijão, milho. E esse era o dia a dia. E o carro, quando muito pesado, ele cantava por causa do atrito da madeira no eixo, ele fazia um som muito peculiar, muito agradável. Para quem viveu isso, sabe do que eu estou falando. Mas aqui eu acho que ninguém viveu isso. Mas, para mim, marcou muito. Eu adorava aquele carro de boi. Sentar em cima do carro de boi, com os bois puxando. Às vezes, comandar os bois ali de dentro. Então, eu curtia muito e ficava, assim, sempre admirado com a força que meu pai tinha de pegar um saco de arroz de 60, 70 quilos, jogava dentro do carro e pegava outro, jogava dentro do carro e rapidamente enchia o carro de arroz. E aí saíamos e voltava, descarregava, carregava de novo. Era uma vida dura, muito simples. Eu não vou dizer que era muito pobre, que havia fartura, porque ali se plantava quiabo, abóbora, chuchu, e colhíamos ali, e comia tudo aquilo que a gente plantava. À noite não tinha luz, não tinha televisão, tinha um radinho de pilha onde a gente escutava algumas músicas sertanejas. Era uma vida incrível. Há alguns anos atrás, não faz muito tempo, eu estive em Goiás. E meu pai já estava velhinho. E aí a casa que a gente morava, essa casa ainda existia, mas estava caindo. Ela tinha grandes rachaduras, o telhado estava quebrado. E passado algum tempo, minha irmã passou uma mensagem para mim dizendo que a casa tinha caído. A casa envelheceu demais, as paredes apodreceram e caiu. E no lugar fizeram outra casa. Fizeram um ponto comercial. A cidade agora tem asfalto, tem luz elétrica, e não anda mais lá carros de bois. E aquele carro de boi que eu adorava, ele foi ficando lá debaixo de uma casa velha, e a casa velha também foi deteriorando com o tempo, chuva, sol, o carro de boi que parecia uma fortaleza, que carregava tanto peso, apodreceu, o cupim comeu, acabou, não sobrou nada. Os bois, eu ainda estava por lá, por perto, quando os bois foram envelhecendo, e aí não aguentava mais puxar o carro, então não tinha mais valor. O dono da fazenda deu ordem para vender os bois. E aí o povo da cidade comeu o boi, todos os bois. Os bois foram vendidos para corte, como a gente chamava lá. Mataram os bois. E quando eu soube disso, eu sofri muito, porque tinha um boi que se chamava Macioso. E ele era muito macioso, macio, um boi gigante, enorme, mas muito manso. E eu passava a mão na cabeça dele, ele abaixava a cabeça. Eu sentava em cima do pescoço dele, ele levantava, eu montava, ficava ali em cima, andava com ele. Às vezes ele puxando o carro de boi, eu, meninão, ia em cima e ficava em cima dele. Era um boi amigo, muito amigo. Mas envelheceu e aí comeram boi. Olha, isso me trouxe algum sofrimento, especialmente porque eu estava muito apegado àquilo ali. Eu estava apegado àquela casa, estava apegado àquele carro de boi, aqueles bois, aquela vida. Aquela vida parece que não havia saído de dentro de mim. E meu pai foi ficando, e a gente foi convivendo. E aí, há uns 5 anos atrás, o meu pai também morreu. Com bem mais de 80 anos, mas também morreu. E aquele menino que corria descalço, correndo atrás das galinhas, atrás dos perus, atrás dos bodes, montando no macioso, também não existe mais. Aquele menino ficou um velhinho aqui, ó, de barba, branquinha, assim. Isso é a impermanência. Isso é a impermanência. Conviver com isso, com essas mudanças,
que nós convivemos tão de perto como as que eu estou falando, que a gente convive com o coração, porque são partes de nós. Se a gente não tiver filosofia, sabedoria, desprendimento e desapego, a gente passa uma vida de sofrimentos, porque a gente passa apegado. E se a gente apegar a esta vida impermanente, a gente cria um conflito, porque a gente fica pensando que as coisas vão permanecer e elas não vão. Lembra dos seus filhos, vocês que estão aqui falando comigo, que já têm filhos adultos, lembram que eles eram bebês? E você falava assim, eu não queria nem que eles crescessem, mas eles cresceram, ficaram adultos. E o pior, às vezes, depois que ficaram adultos, não ficaram nem tão dóceis. Aquele bebezinho que você acolhia, que você abraçava e apertava, e mordia no bumbum, mordia na barriga, e que era tão dócil, tão meigo, tão maravilhoso, tão seu, tão único, tão parte de você. Aí depois parece que perdeu a docilidade e agora te olha de cima para baixo. A impermanência. Nada permanece. As emoções não permanecem. As pessoas se apaixonam e se casam e fazem aquela festa tremenda para daqui a alguns anos alguns divorciam. E viram inimigos. Inimigos ferozes. Isso é a impermanência. E essa é a natureza desse planeta. Eu digo mais, essa é a natureza do universo. A impermanência. As estrelas também aparecem e um dia elas deixam de existir. Os planetas todos também têm vida. Eles têm começo, meio e fim. Um dia desaparecem e se transformam em outras coisas. Só tem uma coisa que não é impermanente. O que não é impermanente é a matéria da qual tudo é feito. A matéria do que é feito o planeta, as estrelas, a nossa Terra, e a todos nós, e tudo que existe. E essa matéria é uma só. São os átomos. E esses átomos são feitos de energia. Dentro deles, o que tem lá no profundo, depois dos elétrons, dos prótons, dos nêutrons, lá no núcleo, você ainda vai encontrar energia, o quantum. E dentro desse quantum, uma energia sem nome, que a ciência não teve explicação para dar ainda. Essa é permanente. Ela pode ocupar vários lugares, ela pode se aglomerar para construir moléculas, construir células de corpos diferentes, mas ela permanece. Ela é a essência de tudo que existe. Então, se você entender isso, que aquilo do que você é feito e que tudo mais é feito é permanente, e você se identificar com isso, com essa energia permanente, com essa fonte permanente, ainda vai ter algum sofrimento aqui, mas é muito leve. Só aquela partezinha do ego do dia a dia. Mas você sempre volta para a sua essência e então tudo fica muito leve, porque você se reconhece e se identifica com aquilo que realmente é permanente, a essência. Mas se você se identificar com seus filhos, eles não são permanentes. Se você identificar com a sua riqueza, ela não é permanente. Se você se identificar com o seu corpo, olha, o meu era pequenininho, agora não é mais. Se você se identificar com seus bens, ou até com a sua pobreza, com a sua escassez, e achar que a vida é um sofrimento eterno, uma miséria, mentira, não é. Também é impermanente. A escassez também é impermanente. Assim como a riqueza, como a fortuna, tudo é impermanente. A doença é impermanente, assim como também a saúde. Então, se você se identificar com qualquer uma dessas coisas, você corre o risco de sofrer muito. E é o que acontece com a grande maioria. É sofrimento. Mas se você não se identificar, um sinônimo de se identificar é apegar. Se você não se apegar e apenas desfrutar do momento, aí sim nós chegamos em Eckhart Tolle, o poder do agora.
O que existe é um momento. É esse momentum que a gente pode dizer. O momentum é a continuidade do momento que fica eterno. Isso é o agora. É a única coisa que nós temos. E no agora, a gente dá conta de tudo. Por mais difícil que esteja o torno, dentro, o agora, a gente dá conta. Isso é desapegar dessas coisas que nós nos apegamos muito. Apegar, inclusive, a isso que nós chamamos de vida, que quando nós falamos de vida, a gente pensa no corpo, é impermanente. Mas se você se apegar à essência, essa essência é a única coisa que permanece. Então, o sofrimento está ligado a esta incompreensão, é a falta de conhecimento, de filosofia, de compreensão real. Porque isso é um fato, o que eu estou falando, a historinha que eu contei, é a sua história também. Onde estão os seus pais? Onde estão os seus avós? Onde estão os seus filhos pequenos correndo dentro de casa e fazendo barulho? Já se foram todos, estão longe, ou já partiram mesmo? Aquela árvore que você plantou não é mais um arbusto. Talvez até já foi cortada e já não existe mais. Então, no que é que você se apega e no que é que você se identifica? Essa é a pergunta, essa é a reflexão, Silvana. Se você se identificar com isto aqui, externo, e se agarrar a isso, o risco de sofrimento é muito grande, porque isso não existe por muito tempo. Amanhã já está tudo diferente. Essa pessoa que você pensa que é seu filho, é seu filho ainda, porque saiu de você. Mas nenhum átomo, nenhuma célula da criança que saiu de dentro de você existe mais naquele corpo. Nenhuma. Então, fisicamente, aquela pessoa que você está dizendo que é seu filho, não é seu filho, porque o corpo se renova sempre, vai trocando células e átomos. Mas a essência daquele que era o seu filho vai ficando ali, as lembranças, as memórias, as construções. Então, olha, foca na essência, na sua essência. Desfruta de cada momento aqui e agora, porque é a única possibilidade. E se você fizer isso, o seu sofrimento vai reduzir a 1% do que é hoje, do que é agora. Bom, eu espero ter ajudado você, Silvana, e outras pessoas que estão aqui assistindo, a refletir um pouquinho, pensar um pouquinho sobre a impermanência e, sobretudo, como viver melhor esta realidade. Fico feliz com a sua presença aqui, com a sua audiência. Deixa o seu like se você curtiu. Se você não está inscrito e gostou, se inscreva, será bem-vindo. E eu estou deixando um link aí para você saber mais sobre a programação vibracional. É só você clicar no link, eu mando mais informações para você. E eu espero você no próximo vídeo. Muito obrigado.